Eu sou Samantha Castro e hoje, além de a gente ter a nossa venda, a nossa comercialização de produtos funcionais à base de biomassa de banana verde aqui em Manaus, a gente também tem, né, o nosso grande projeto aí, já que a minha missão de vida é propagar a biomassa ao redor do mundo, a gente tem como grande parte desse projeto justamente ensinar outras mulheres a faturarem R$ 2.000 por mês ou mais, trabalhando na cozinha de casa justamente com os doces funcionais. Então, se você não sabe o que é doce funcional, não sabe o que é biomassa, fica tranquila, porque a gente vai ter o momento certo para falar sobre tudo isso, certinho? E aí, que a gente vai falar hoje? Né, sobre variedade de sabores como estratégia de aumento de faturamento. Como assim, Samantha? A gente vai falar sobre como você pode variar os sabores dos seus produtos de forma que isso vai impactar diretamente no aumento do seu faturamento, no aumento do seu lucro, tá? Quando eu tô falando aqui faturamento, eu tô falando lucro. E aí, o que acontece? Eu comecei fazendo o bolo somente no sabor chocolate, né? Era um bolo que eu fazia para consumo próprio e isso começou a despertar o interesse das outras pessoas. Mas era só de chocolate. E aí eu consegui atender um determinado perfil de clientes, um determinado número de clientes, pessoas que normalmente, né, gostavam do sabor chocolate e podiam comer o produto com o chocolate ali na sua composição. E a partir do momento que eu comecei a criar novos sabores, que eu comecei a dar mais opções para os meus clientes, eu comecei naturalmente a atender e a abraçar um maior número de pessoas, um maior número de clientes e clientes com perfis diferentes. Não é todo mundo que gosta de chocolate, não é todo mundo que pode comer chocolate. Então, a partir do momento que eu comecei a desenvolver bolo de milho, o bolo de cenoura, o bolo de coco, vocês concordam comigo que é muito óbvio pensar que eu consegui agradar o maior número de pessoas, certo? Né? Nem todo mundo gosta da mesma coisa. Então, isso foi o que aconteceu comigo. E aí, né, você fala assim, ai, Samantha, mas para eu começar, eu queria começar só com de chocolate, eu vou ter que começar sabendo todos esses sabores, eu vou precisar já começar com um cardápio extenso. Me explica melhor isso, né? Porque eu estava pensando em começar de forma mais gradual, de forma mais lenta. E aí, gente, quero dizer para vocês o seguinte, vai variar muito de região para região. Então, por exemplo, a gente tem uma aluna, não sei se ela está aqui na live, a Maíra, que em Londrina, Paraná, onde ela comercializa os bolos, um dos bolos que tem mais saída para ela é o bolo de laranja, o nosso biobolo de laranja feito a partir de biomassa. E isso não é uma realidade comum às outras alunas, mas dentro da região dela, dentro de um contexto ao qual ela está inserida, dentro do perfil de clientes que ela atende, o bolo de laranja é um dos que tem maior saída. Assim como eu tenho várias alunas que o bolo que mais vendem é o biobolo de amendoim. Vocês não me veem falar muito desses bolos aqui. Inclusive, o bolo de laranja, ele é bolo que a gente dá a receita no curso, mas não é um bolo que está no meu cardápio. Entendeu? Então, só para vocês irem pensando que não necessariamente vocês vão ter que trabalhar com 10, 12, 8 sabores de bolo, mas o ideal é que vocês sintam o que o mercado de vocês está pedindo, sintam qual é a demanda, qual é a exigência do público de vocês e a partir daí, o ideal é que vocês sim comecem a trabalhar com os sabores que vão mais agradar esse tipo de público que vocês já alcançam ou querem alcançar. Então, como já falei, tem aluna que vende mais de cupuaçu, trazendo aqui para minha realidade. Gente, a gente aqui de Manaus ama cupuaçu, né? De uma forma geral, óbvio. E tem gente que não gosta. Então, tem um sabor intenso, tem um sabor forte, marcante. Não é todo mundo que gosta, mas é aquela história assim. Quem gosta, ama, né? Eu sou apaixonada por cupuaçu. Então, os meus bolos de cupuaçu, eu posso fazer quantos forem. Eles vão ter saída. Já tem aluna minha que fez o bolo de cupuaçu e teve uma experiência diferente. O que significa? Que o bolo de cupuaçu não é bom? Não significa que ele é maravilhoso, mas não está alinhado com a demanda daquele público-alvo, uma vez que ela mora numa outra região, que as pessoas não têm o hábito de comer cupuaçu, entre outras coisas, tá? Então já vão entendendo, já vão percebendo esse contexto, essa informação que eu tô querendo passar para vocês. E aí, né, Samantha, eu testei aqui, não deu certo, ou eu testei e deu certo. Gente, tudo é teste. Então, vai lá, para saber se vai dar certo, se não vai dar certo, são uma série de fatores que estão envolvidos no negócio de vocês. Então, tem os aspectos culturais, né? Cada povo tem a sua particularidade. Assim como eu tenho alunas que vendem muito bolo de pote, que o negócio delas é todo meio que a base do bolo de pote.
Porque dentro do contexto delas, o bolo de pote é um produto que tem muita saída, que tem muita demanda. Então, a gente precisa entender que a minha realidade não é igual à sua, não é igual a de ninguém. Então, daí a importância de eu realmente estar atenta às demandas do meu público, às demandas da minha região e a forma que eu quero trabalhar, tá bom? Sem necessariamente se comparar com o outro, né? Ah, minha amiga vende muito bolo de coco, então eu também vou vender muito bolo de coco. Isso não necessariamente vai acontecer. Como eu já falei, a Maíra vende muito bolo de laranja. Essa é uma situação peculiar a Maíra. Não significa que eu, Samanta, vou fazer a mesma coisa. Que eu vendo muito bolo de cupuaçu. E assim por diante. Então, os aspectos culturais, o hábito de cada região, ele precisa ser levado em consideração, ele não pode ser ignorado. Tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem o tucumã, né? Que é considerado uma fruta. Eu amo tucumã, mas tem gente daqui que não gosta, tem um sabor forte também. Então, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta, é meio polêmico. Tem o pequi, né? Tem o pinhão, já abrindo para outras regiões do Brasil. Então, tem o galho na África. Gente, coisas que às vezes a gente prova e não faz sentido pra gente, né? Eu lembro, eu viajei para o Centro-Oeste, tomei lá, acho que uma caipirosca de pequi, não gostei, comi arroz com pequi, não gostei também, mas assim, é gosto é gosto, então não se discute, mas a gente tem que ver. Então, se você mora numa região onde é valorizado o pequi, por que não desenvolver algo com o pequi? Né? Eu gosto muito de convidar vocês a viverem essa regionalidade. Então, eu trabalho com cupuaçu, tem alunas que falam, o cupuaçu aqui é muito caro, não é tão acessível, eu digo, não tem problema. Vamos trabalhar com algo que faça sentido para a tua região, que seja mais acessível, que seja mais fácil, mais prático de você trabalhar. Né? As meninas que moram aí no Sul, Sudeste, que dependendo da época aí, tem acesso de forma muito barata a frutas vermelhas, falo, gente, trabalhem muito com frutas vermelhas, enriqueçam os produtos com frutas vermelhas, porque já não é uma realidade tão comum ao Norte e Nordeste, né? Esses produtos já chegam com um preço mais caro para a gente. Então, quando a gente pensa dentro de um negócio, além de a gente pensar em trazer produtos de qualidade, em inovação em relação aos sabores, a gente tem que pensar, sim, no quesito acessibilidade. Por exemplo, já fugindo um pouco aqui do assunto, a farinha de amêndoas é uma farinha extremamente cara, né, de uma forma geral. Todas as minhas alunas, independente do estado ou região que elas pertençam, a farinha de amêndoas é uma das farinhas mais caras que tem. Então, já pensou se eu pego no meu curso e eu coloco todas as receitas com farinha de amêndoas? Ah, o resultado vai ficar incrível, ela é uma farinha com baixo teor de carboidrato, ela é usada na low carb, sim, tudo bem, tem tudo isso. Mas, quando a gente pensa como uma empresa, e nós somos uma empresa, a gente tem, sim, que pensar na viabilidade econômica. Enquanto que isso vai representar no final, no meu custo do meu produto, quanto que eu vou querer ganhar de margem. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá bom? Cada lugar tem a sua peculiaridade. Então, agora um momentinho aqui para a gente interagir, para eu conhecer um pouquinho mais vocês. Me falem um pouquinho qual é a fruta, alguma coisa que é bem característica aí da região de vocês. Eu tive a oportunidade de visitar alunas agora, né, quando eu tirei férias, e uma das alunas foi a Joyce, e a gente foi até Nova Petrópolis, e o que aconteceu lá, gente? Pequi já, bergamota, né, que é uma variação ali da tangerina. Gente, bergamota estava cheio, os pés estavam cheios de bergamota. Então, para eles, é muito comum a bergamota. O que a Joyce fez? Ela criou um bolo de bergamota. E essa é a ideia, né? Que as nossas alunas, elas entendam o processo, elas treinem, elas tenham segurança para criar as próprias receitas delas de acordo com a regionalidade de cada uma. O que eu quero aconselhar vocês a fazerem, né? Que vocês testem novos sabores. Porém, eu não quero que vocês testem um novo sabor sem antes dominarem o primeiro sabor. Então, se eu faço um bolo de chocolate mais ou menos, eu não tenho que pensar em evoluir para um bolo de cenoura, eu não tenho que pensar em evoluir para um bolo de coco. Eu preciso dominar bem o meu processo em relação ao bolo de chocolate, para que depois eu consiga evoluir para o bolo de cenoura, para o bolo de coco, para o bolo de amendoim, para o bolo de laranja, seja lá o que você quiser fazer. Então, mais vale eu fazer uma coisa extremamente bem feita do que várias coisinhas mais ou menos. Produto mais ou menos não fideliza o cliente, tá? Então, assim, eu não estou sentindo segurança em tal bolo. Então, vamos primeiro criar segurança em relação a esse produto para que depois você consiga evoluir para os testes dos próximos produtos. Então, o jeito, assim, uma coisa que eu vejo muito errada de acontecer é a pessoa ofertar um produto, ofertar algo para o seu cliente que ela ainda não domina o processo. Não façam isso, tá? Vocês sempre me vêm batendo essa tecla e eu vou continuar batendo. Não aconselho meus alunos a fazerem isso. Antes de a gente ofertar um produto para o nosso cliente, a gente tem que testar. E
ter segurança daquilo que a gente está fazendo. Então, essa é a ideia. É a gente ir se moldando, é a gente se adaptando às necessidades ali, à demanda que existe no nosso mercado, tá? É preferível, tá? Para concluir, você ter um produto muito bom do que 3 produtos mais ou menos. Ninguém se mantém no mercado, ninguém cresce no mercado tendo produtos mais ou menos. E nós também não estamos aqui para ensinar vocês a serem pessoas mais ou menos. A gente quer aqui estimular, ajudar, ensinar pessoas a estarem, né, a viverem acima da média e não na média, onde a maioria das pessoas vive e fica lá confortavelmente. A gente quer convidar vocês a viverem tudo que tira da zona de conforto, tá? Você tem que ter cuidado, né, para ir treinando e aperfeiçoando essa receita. E aí, gente, o que acontece? Você tá aí treinando essa receita, vem um pedido. Imagina só que você tá no comecinho do seu negócio. E aí, qualquer pessoa que chega para falar com você com interesse em fazer uma encomenda, você fica super feliz, né? Isso é normal. E isso é o que eu desejo que aconteça para vocês. A gente não pode nunca ver as encomendas com naturalidade. Por mais que elas se tornem comum, por mais que as pessoas peçam cada vez mais, e que cada vez mais pessoas peçam, a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que vibrar, comemorar cada uma delas. Então, o que acontece? A gente, quando recebe essa encomenda, principalmente no começo, a gente fica querendo aceitar. Então, a pessoa vem, vamos supor, você só trabalha com bolo de chocolate. Aí vem a pessoa e fala assim, Samanta, eu queria um bolo de morango. Faz para mim? Gente, vocês acham que eu já não caí nessa? Nossa, eu quero fazer, até porque eu me sinto desafiada, eu quero fazer, porque eu sei que eu sei fazer, que eu sei desenvolver uma receita do zero. E eu acho incrível eu poder atender uma cliente em especial. Mas, mais uma vez, esse é o lado Samanta. Mas a Samanta também é uma empresa. Então, quando eu preciso pensar como uma empresa, não basta eu querer muito fazer aquele produto. Quando uma cliente me vem com uma nova demanda, antes de eu me comprometer com aquela cliente, do tipo, eu vou desenvolver essa receita ou não, o que eu tenho que pensar? Tá, ela me pediu bolo de morango. O bolo de morango é uma demanda real? Tem outras pessoas que estão pedindo por bolo de morango? Ou eu iria atender somente, né, entre aspas, essa cliente? Ah, não, pô. Bolo de morango já estão me pedindo muito. Aqui na minha cidade é muito comum, as pessoas amam bolo de morango. Então, nesse caso, eu aconselho você, que é justamente o que eu faço hoje em dia, eu aconselho você a mergulhar no processo e correr atrás de desenvolver o seu bolo de morango. Mas, se é uma demanda pontual, que é algo muito isolado, não vale a pena você mergulhar para estudar, o tempo que você vai perder, o tempo que você vai ter que investir para atender um único cliente. Então, quando a gente coloca isso mesmo na ponta do lápis, quando a gente começa a pensar como uma empresa, a gente vê que isso não é viável, tá? Imagina que todo dia, hoje eu queria fazer tal produto, aí vem uma cliente com uma nova demanda para você. Aí você para tudo que você está fazendo para atender aquela demanda, né, em relação a um produto que você ainda não fazia, não conhecia, vai ter que testar. Você nunca vai conseguir caminhar, porque você vai estar sempre atendendo demandas pontuais. Então, meu conselho aqui, diante disso que eu estou falando, mergulhem em projetos, mergulhem em demandas dos clientes de vocês, quando essa demanda, além de atender este cliente, tem potencial para atender a outros clientes, né? Uma pessoa que mora numa região onde valorizam o pinhão, onde valorizam o pequi, se algum cliente vier e pedir para você um bolo de pequi, cara, é certeza de que você tem, se você ainda não tem no cardápio, você tem que desenvolver esse bolo, porque é certeza que ele vai ser muito bem aceito pela maior parte das pessoas. Agora, se você vai para uma outra região onde as pessoas não pedem pequi, não gostam do pequi, né, de forma geral, e aí tem lá uma pessoa que saiu da sua cidade, que gostava muito do pequi, não tem mais acesso e tal, daí eu já não acho que vale tanto a pena, tá? Para atender uma pessoa específica. A menos que você esteja querendo, esteja se sentindo desafiado, queira fazer mesmo, tá bom? Mas eu espero que, né, vocês tenham entendido isso daí, tá bom? E aí, o que acontece? Tá bom, tá? Então, eu entendi que esse tipo de coisa pode atrasar a minha vida, né? Pode atrasar a vida. Então, o que eu tenho que fazer? Gente, você tem que dominar 100% uma receita e depois passar para a próxima. Beleza. Sal, o que seria dominar uma receita? Gente, a gente convencionou, a gente criou uma metodologia onde a gente fala que para você dominar uma receita, você tem que fazer de 5 a 10 vezes a receita sem errar. De 5 a 10 vezes sem errar, tá? E aí, isso daí seria o dominar a receita. Dominei. Então, você precisa validar a sua receita. E o que é validar a receita? É você pegar essa receita e dar para 5 a 10 pessoas e pedir o feedback dessas pessoas. Só que olha só, tá?
não é qualquer tipo de feedback. Eu vou falar para vocês como esse feedback ele é direcionado, ele tem que ser muito intencional e eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. E aí, se você disse, tá, beleza, eu já testei de 5 a 10 vezes, eu já dei para 5 a 10 pessoas e pedi o feedback, show de bola, tá? É como se você realmente já estivesse dominando o seu processo e já tivesse validado ele. Então, esse produto já está apto para entrar no seu cardápio, esse produto já está apto a ser comercializado. Então, o que acontece? Coloca para vender. Coloca esse produto para vender, né? Com o tempo você vai criar essa confiança para fazer a validação já ali com o seu público e não mais com aquelas 5 a 10 pessoas, né? Que geralmente é amiga e família. E, gente, muitas vezes eu faço, sabe o quê? Como vocês viram, testando bolo de limão. O que eu faço? Eu já mando umas provinhas para a loja. Às vezes o produto fica tão bom, né? Hoje em dia eu tenho o domínio do meu processo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, o que acontece? Às vezes ficou tão bom, ficou tão surpreendentemente positivo o resultado, que eu já coloco para vender. Deu certo hoje, amanhã está na loja para ser vendido. E, às vezes, eu faço uma outra coisa também, que é, o produto ficou pronto hoje, ficou incrível. Então, os meus clientes que fizerem pedido hoje, eu já mando uma prova desse novo produto, para que essas pessoas que já são meus clientes tenham a oportunidade e a possibilidade de experimentarem, né, e me darem o feedback deles. Então, nada melhor do que pessoas que já são meus clientes para fazerem a validação desse produto. E minhas alunas que estão aqui acompanhando, não se esqueçam que, ao mesmo tempo que eu estou validando um produto, eu estou encantando o meu cliente e fidelizando ele. A partir do momento que eu tenho esse carinho de mandar um pedacinho para ele e dizer que a opinião dele em relação àquele novo produto é muito importante para mim, tá? Então, a gente vai estar aí resolvendo várias coisas de uma única vez, com uma única atitude. E eu vou fazendo dessa forma, né? Aí, quando não é muito aprovado, quando tem alguma questão assim, eu já pego, modifico a receita, mas no início eu não recomendaria que vocês fizessem isso sem ter a certeza, tá? Precisa estar garantido ali que o produto é bom. Você precisa ter dado para umas pessoas provarem antes, tá bom? Essa questão de já botar para vender ou de já mandar para os clientes validarem é algo que você só pode fazer depois que você já está tranquila com a sua produção, que você já domina o processo, né? Que é o que eu vivo hoje. Mas antes eu não fazia isso, eu dava para minha família 10 vezes antes de colocar para venda, tá bom? Faz parte aí do nosso negócio. Porque, gente, olha só, não... Gente, tô com muito calor. Porque não se esqueçam, a gente tem uma única oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Anotem isso. Tá? Deu um nó na minha cabeça. Repete, vou repetir. Nós só temos uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Você pode, às vezes, né, dizer assim, a primeira impressão é a que fica. Já aconteceu, né? Aconteceu já comigo, já aconteceu com vocês, tenho certeza, de a primeira impressão não ser tão boa. E a segunda e a terceira serem muito positivas e a gente acaba esquecendo a primeira. Mas, via de regra, não é assim que funciona. Via de regra, a gente é marcado profundamente por aquela primeira experiência que a gente teve, por aquela primeira impressão que a gente teve. Então, eu acho que o meu produto não está muito bom, mas eu vou mandar aqui, eu vou vender. Não faça isso, porque às vezes você não vai ter uma segunda oportunidade. A gente só tem uma oportunidade, né, de causar uma boa primeira impressão. Então, todas as vezes que vocês pensarem em acelerar o processo e a colocar para comercializar algo que vocês não têm certeza da qualidade, seja em relação à textura, ao visual, ao sabor, não façam isso. É mais válido você dizer para o seu cliente, eu não posso te atender. Gente, eu faço isso até hoje, tá? É muito melhor eu pegar e falar assim, olha, infelizmente eu não consigo te atender, do que querer correr, atender aquele cliente sem a segurança, sem eu saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer com receita. Então, às vezes, tem cliente que me pede bolo de um sabor que eu não trabalho. Eu tenho essa receita, mas é uma receita que, ao meu ver, né, dentro do meu senso crítico, ela ainda pode ser melhorada. Então, eu não vou disponibilizar para o meu cliente. Vocês estão entendendo isso? Eu poderia. É um cliente que já consome meu bolo, é um cliente que já sabe da qualidade dos meus produtos, que já sabe do sabor, é um cliente fidelizado já. Eu não poderia fazer? Poderia, mas eu não faço. Por quê? Porque isso pode comprometer toda a imagem que eu construí na cabeça desse cliente. Isso pode manchar, de certa forma, o relacionamento que a gente tem. Então, se eu passo para o meu cliente, é porque eu tenho a certeza de que está muito bom. Se eu não mando, é porque eu quero melhorar alguma coisa.
Tá? Então, você vende bolo de cenoura? Se vocês ainda não acertaram bolo de cenoura, se vocês ainda não têm domínio sobre o processo de bolo de cenoura, digam não. Diz, olha, por enquanto não, mas eu tenho de coco, eu tenho de chocolate, eu tenho de maracujá, e eu tô aqui, vai ser um prazer atender você. E a gente vai conduzindo dessa forma. A gente não é obrigado a dizer sim para todo mundo. A gente não tem a obrigação de atender a todo mundo, tá? E mais uma vez, mais vale vocês dizerem não, né, com postura do tipo, não, eu ainda não posso lhe oferecer esse tipo de produto, do que oferecer algo mais ou menos, porque essa pessoa não volta. Quando você oferece algo mais ou menos, a pessoa não volta. Estão entendendo até aqui? Tá bom? E aí, o que acontece então, né? Eu já adiantei várias coisas aqui para vocês. Resumidamente, antes de vocês colocarem o produto para comercializar, vocês têm que fazer definição, experimentação e validação. Anotem aí, gente, né? E a definição seria o quê? Quais sabores eu vou trabalhar? Como que eu vou definir quais sabores eu vou trabalhar, tá? Né? Então, primeiro de tudo, gente, porque eu falei da definição, da experimentação e da validação. Então, vocês já sabem o que é experimentação, né? Que é dominar ali o processo, dá para fazer 5 a 10 vezes a receita. E a validação é quando você dá para 5 a 10 pessoas e pede o feedback. E a definição acontece antes disso, que é quando eu vou definir o sabor com o qual eu quero começar a trabalhar. E a definição, gente, ela permeia justamente a região que você mora, o público-alvo que você procura atingir, qual que é a cultura do público da sua região. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso eu digo, não adianta querer copiar o cardápio uma da outra. Não é porque tá dando certo para sua amiga de um jeito que vai dar certo para você do mesmo jeito. Então, eu acho lindo isso, né? Porque isso força vocês a realmente abrirem os olhos e sentir aquilo que as pessoas estão pedindo de vocês, porque, olha, o público, ele sempre pede. E eu vou mostrar para vocês algumas formas que eles fazem, né? Como é que eles se comportam quando eles estão querendo pedir para vocês algo diferente, tá? Então, o que acontece? Primeiro de tudo, quando for definir o que vai ter no seu cardápio, ouça o seu cliente. Gente, o cliente, ele tá sempre mostrando pra gente o que ele quer, o que ele espera, qual é a demanda, sabe? Ele está sempre mostrando. Basta a gente ter um olhar mais atento e mais delicado a conversar, dar espaço para a gente criar aquele relacionamento, porque ele está sempre dizendo para a gente o que ele precisa, tá bom? Então, o que acontece? Escute seus clientes. Muitas das vezes, gente, os clientes trazem ideias maravilhosas para a gente. Maravilhosas mesmo. Geralmente é assim, olha só, a forma sutil do cliente dizer para vocês que ele está querendo algo diferente. Oi, Samanta, tudo bem? Eu ouvi dizer que você trabalha com bolo de biomassa. Assim era no começo, né? Então, qual sabor você tem? Eu tenho chocolate. Mas você só tem chocolate? O que esse cliente está querendo me dizer? Ele está querendo me dizer, Samanta, estou querendo um outro sabor, eu não quero só chocolate, ou porque eu não gosto, ou porque eu enjoei, ou porque eu quero outro sabor. Então, às vezes o cliente fala, mas só tem isso? Claro, gente, tem clientes e clientes, né? Eu tô falando aqui dentro de uma normalidade de perfis de clientes. Então, aquele cliente que, sabe, que tem um comportamento legal com você, que tem um relacionamento e fala assim, só tem chocolate? Opa, então, anota no caderninho, né? Já é um finalzinho ali amarelo do tipo, atenção, meus clientes estão pedindo por algo diferente. No começo, mais uma vez trazendo aqui para minha realidade, no começo eu só trabalhava com bolo de chocolate num tamanho único, que é o grande que eu vendo hoje em dia. Aí, meus clientes começaram assim, mas só tem o bolo grande? Poxa, mas é que eu sou sozinha em casa. Ou, só sou eu e meu marido, não tem um bolinho menor? Opa! Se eu não tivesse atenta à demanda dos meus clientes, o que ia ter acontecido? Eu ia falar assim, sim, só tem o grande. E eu ia ter começado a agradar um número menor de clientes. Eu ia ter começado a perder venda. Porque eu não ia estar me moldando, eu não ia estar me adaptando às necessidades que os clientes estavam me mostrando que eles têm. Gente, eles estão me mostrando. E aí depois veio uma assim, eu queria um bolinho só para mim, sabe? Uma porção individual. Nasceu o mini bolo. Quando, minha família só é meu marido. Nasceu o bolo médio. Eu não comecei tendo três tamanhos de bolo. E aí depois vieram mais amigas minhas e diziam assim, poxa, a gente queria passar e pegar um bolinho de pote para comer ali de sobremesa depois do almoço, sabe? Nasceu o bolo de pote. Então, gente, os clientes, e principalmente aqueles clientes que já têm um relacionamento com você, que você sabe que são pessoas que realmente estão ali querendo seu bem, não tem nada melhor do que você escutar o que esses clientes estão pedindo para vocês. Eu já criei produtos incríveis em cima de demandas de clientes. Eu já fiz tanta coisa.
O meu processo já, o meu negócio já evoluiu tanto. Por quê? Porque eu escutava a opinião dos meus clientes, porque eu escutava o que eles queriam. Então o cliente fala assim, Sato, já pensou fazer um negócio assim, assim, assado? Gente, eu fazia e o produto começava a bombar, porque de repente não era uma demanda só daquele meu cliente, mas uma demanda de várias outras pessoas, né? Então, quando o cliente me dá uma ideia, ou quando ele vem com uma necessidade, eu avalio. Isso que ele está me pedindo tem potencial para agradar outras pessoas? Se sim, cara, eu mergulho de cabeça. Bolo vegano. Uma demanda que já estava existindo há muito tempo. Eu queria o seu bolo, mas eu queria na versão vegana. Eu queria seu bolo, eu queria numa versão vegana. Cara, eu admiro muitas pessoas que já viviam veganismo. Eu quero um dia me tornar vegana. Existe uma demanda. Teve um dia que eu falei, é hoje que eu vou criar o bolo vegano. Então, a gente tem uma receita do nosso bolo de biomassa vegano. É um bolo que faz parte do nosso cardápio hoje em dia também. Por quê? Porque quando eu fui criar essa receita, eu criei assim com todo o meu coração. Porque eu falei, cara, é uma necessidade real, as pessoas querem, eu vou beneficiar tantos indivíduos. E eu fiz. Então, sempre avaliando se realmente aquela demanda ela vai atender apenas a uma pessoa ou a um conjunto maior ali de pessoas. E se for atender realmente a um conjunto maior de pessoas, eu mergulho de cabeça mesmo e crio a receita, tá bom? Então, o que acontece? Aí, você vai avaliando isso, você vai sentindo o público de você. Tem coisa, gente, que não é assim, ó. A resposta não é só sim ou não. Você precisa desenvolver um olhar atento para a necessidade do teu cliente. Tu precisa ir sentindo isso daí. E conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai colocando o nosso negócio para funcionar, a gente vai começando a sentir isso. Antes de começar, bate um monte de dúvida, mas eu digo para as minhas alunas, eu digo, vocês precisam começar. Porque quando a gente não... É que nem na escola. Quando a gente não está estudando direito, a gente tem um monte de dúvida com o professor, né? E são dúvidas, hoje eu tenho essa percepção clara, são dúvidas de alguém que não está praticando. Então a gente começa a imaginar um monte de possibilidades e levantar hipóteses que não fazem o menor sentido. Então hoje, quando me perguntam alguma coisa, eu já sei se é uma aluna que está colocando a mão na massa ou se é uma aluna que não está colocando a mão na massa. E ela está simplesmente ali querendo se munir do maior número de informações para ir para o campo de batalha. Só que, gente, não existe isso. A gente tem que ir para o campo de batalha, porque tem coisas que a gente só aprende vivendo, a gente só aprende na prática, principalmente falando de um negócio de doces funcionais. Então, não tem para onde correr. Como eu estou falando, validem a receita de vocês, experimentem, né? Façam a experimentação da receita, e vão para o campo de batalha. Porque é só a gente fazendo que a gente aprende, é só a gente fazendo que a gente evolui. Não tem outro caminho, não tem atalho. E quem quiser pegar atalho, eu não aconselho a pegar atalho, porque esse tipo de atalho ele costuma não dar certo. Sempre avaliando se o que o cliente está te pedindo, outras pessoas também vão se agradar disso, ou se é só aquele cliente ali, tá bom? Empreendedorismo, gente, é isso, né? É a nossa capacidade de enxergar as demandas do mercado. E uma vez falaram assim para mim, Samanta, a gente tem pessoas dentro do empreendedorismo que elas estão sempre correndo atrás da bola. Acontece uma coisa aqui, elas vão. Acontece uma coisa, elas vão. Qual que é o ideal quando você se prepara, quando você estuda, quando você entende o seu mercado e realmente vai jogar um jogo dentro do empreendedorismo de gente grande? Você já consegue fazer uma previsão de para onde essa bola está indo. Então, você para de ficar atordoado com aquele monte de informação que está acontecendo aqui do lado, para de ficar correndo atrás da bola, porque você já fez toda uma preparação, você já fez todo um planejamento, porque você já imagina, você já tem uma previsibilidade, tá? Não é que vai acontecer exatamente assim, mas você já tem uma previsibilidade de para onde essa bola vai, né? De acordo com as tendências ali do seu mercado. E aí você começa a se preparar para acompanhar esse mercado e não ficar lá desesperada toda hora correndo atrás da bola que está sendo tocada de um lado para o outro, certo? Então, o empreendedorismo, ele exige isso da gente, né? Essa capacidade de enxergar a demanda do mercado, que, mais uma vez, a gente só consegue enxergar quando a gente estuda, quando a gente se dedica, quando a gente está na prática, colocando a mão na massa, não tem outro caminho. Então, a gente tem que estar sempre analisando o mercado, né? O que pode dar certo, o que não pode dar certo e tomar uma decisão. Então, já aconteceu, óbvio, de eu falar assim, cara, esse produto vai ser muito bom e não ter a saída que eu estava esperando. Por quê? É o produto que não era muito bom? Não. Às vezes, o que acontece? É um produto que ele acabou ficando com um custo diferenciado, porque é um produto que dá mais trabalho e as pessoas talvez não achem que ele tem esse valor, entendeu? Então, a gente também tem que ter essa consciência. Não basta o produto ser a coisa mais linda, ele precisa ter um valor agregado que faça jus ao que ele é. E as pessoas precisam enxergar esse valor. Você
que fez o produto sabe, mas se as pessoas não sabem, se elas não enxergam isso, não faz sentido nenhum. Então, isso tudo tem que ser muito bem ponderado. Também, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não se desesperem, não fiquem achando que é uma coisa extremamente difícil, porque não é. Mais uma vez, é um processo que vai acontecer de forma muito natural, e quando a gente estuda e a gente tem um passo a passo do que fazer, que é isso que a gente entrega para vocês em curso, quando a gente tem um passo a passo do que precisa ser feito, não tem mistério, e a gente tem que se manter fiel a esse passo a passo, tá bom? Então, praticando, estudando, não tem erro. Vocês logo, logo vão começar a dominar tudo isso. Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Assim, existem erros durante o processo, assim como existem acertos, como eu tô falando. Chega um cliente do nada, pede uma coisa, esse produto explode, dá super certo. Gente, o crocantinho, que é um dos meus produtos mais famosos, vocês estão careca de saber dessa história já. Ele surgiu de um erro, Meus bolos começaram a crescer e a murchar. E aí, conforme eles cresciam, eles grudavam assim, ó, lá em cima da forma. E aí, quando eles desciam, a crostinha que tinha chegado lá no topo, ela não descia, ela permanecia grudada na borda. E aí começou a ficar tipo um cascalho muito do seu bom. E a minha mãe passou na cozinha e disse assim, é boca de mãe. Minha filha, tu consegue fazer só desse jeito aqui? Tipo, e eu na época fiquei super triste, arrasada, como se a minha mãe estivesse desmerecendo o meu bolo e valorizando aquilo que tinha sido fruto de um erro, né? Olha só como a gente é. E aí depois nasceram os crocantinhos a partir desse comentário da minha mãe, que eu tentei reproduzir esses torradinhos. E é um dos produtos mais famosos que eu tenho, que tem maior alcance, maior validade, maior durabilidade, maior tudo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nem tudo que a gente acha que é um erro. Só que às vezes, na hora que esse erro acontece, a gente só consegue ver como um erro. Meu Deus, e agora? E eu sempre treino e, assim, faço com que as minhas alunas pensem, desenvolvam esse olhar para as coisas do tipo assim, cara, pode não ser um erro. Ou então, o que esse erro está querendo me ensinar? Porque os erros sempre querem ensinar. Então, no empreendedorismo, quando a gente não acerta, a gente está ganhando experiência, tá? A gente está ganhando conhecimento, a gente está se tornando, está dominando mais o nosso processo, a nossa prática. Se não deu certo, por que não deu certo? Eu vou começar a entender mais sobre o meu processo. Beleza? E assim, ó, gente, não existe fracasso. Tudo é aprendizado. Comecem, vocês que já vivem esse universo, eu tô vendo que tem várias alunas aqui comigo, mas tem várias meninas que querem começar o seu negócio. E assim, comecem a trabalhar a mente de vocês para que vocês não enxerguem quando a coisa não está exatamente como vocês querem. Não significa que isso foi um fracasso. Comecem a entender como um aprendizado. Né? Então, o crocantinho, olha o tanto de aprendizado que ele me trouxe. Até então, se eu errasse uma receita, nossa, eu ficava muito estressada. O quê? Olha, pouca coisa me estressa para me tirar do sério. Mas quando eu errava a receita, eu ficava louca. Gente, ficava muito estressada. Eu ia pro quarto, eu ia tomar banho para melhorar minhas energias, para liberar aquele estresse que eu estava sentindo para voltar para a cozinha. E depois da situação que aconteceu com o crocantinho, eu comecei a ver os meus erros de uma forma totalmente diferente. E isso eu falo para vocês de coração aberto, sem hipocrisia nenhuma. Isso é real, tá? É sem falso moralismo. Eu realmente comecei a... Toda vez que acontece algum erro ou que a coisa não sai como eu estava planejando, eu falo, tá bom, o que essa receita está querendo me ensinar? Né? E eu fico muito atenta. Quando eu estou dentro da minha cozinha, eu estou realizada, vocês sabem disso. Então, eu realmente desenvolvi esse olhar atento, esse sentir, né? Não só o olhar atento, mas o sentir. Então, eu estou ali na cozinha, eu estou conectada com todas as coisas que estão acontecendo, eu estou concentrada. Então, assim, a gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa trajetória. E agora, quando eu estou diante de um erro, que eu já sei que não é erro, eu falo, Deus, eu juro para vocês, eu falo assim, Deus, já sei, o senhor tá querendo que eu veja alguma coisa. E isso, gente, foi engraçado porque eu trouxe pra minha vida também. Então, quando acontece alguma coisa que eu falo, Senhor, eu falo, tá bom, calma. Eu falo, gente, Deus me mostre. Eu falo assim, ó, no momento eu não tô conseguindo enxergar o que tem de bom nisso, mas eu sei que logo eu vou enxergar, me ajude a enxergar. Essa é uma prece que eu faço, assim, sempre que eu me encontro numa situação desafiadora. Eu falo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo agora, mas eu tenho certeza que logo, logo eu vou entender e Deus me ajuda a entender. E me fortalece para encarar esse tipo de coisa. É assim que eu levo a vida. E eu convido vocês a fazerem o mesmo, porque isso é um treino, não é do dia para a noite, mas a vida começa a funcionar de uma outra forma, com muito mais leveza, com muito mais aprendizado, com muito mais felicidade, quando a gente começa a encarar as coisas dessa maneira. E aí, gente, vamos escolher um sabor, né? Vocês que estão aqui, tarefinhas de casa. Hoje, o que acontece? A gente tem trabalhado com as alunas do curso, turma 1, 2, 3, 4, 5.
que a gente tem feito? Mini desafios para ajudar as meninas a evoluírem dentro do negócio delas. Então, o que eu fiz? Eu falei, quem topa entrar nesses mini desafios comigo? Toda semana a gente vai ter um mini desafio, né? E no final desses mini desafios, elas vão ser bonificadas. E aí, o que acontece? Essa semana, o que acontece? A gente fez um mini desafio que é justamente sobre essa variabilidade de produtos. E aí, eu pedi para aquelas que topassem participar, obviamente, né? É opcional participar ou não. Eu falei, quais são os sabores de bolos que vocês já comercializam? Aí, e qual é o sabor que você topa, que vai entrar nesse desafio comigo? Qual é o sabor novo que você vai testar essa semana? E assim, elas mergulharam de cabeça, toparam o desafio. Então, elas estão, todas elas, a maior parte, na verdade, testando um novo sabor essa semana, que provavelmente vai estar no cardápio delas na semana que vem. Né? E assim a gente vai se estimulando. Então, avaliem o sabor, né? Às vezes é um sabor que elas já queriam botar no cardápio, mas estavam deixando para depois, né? Às vezes o cliente já tinha pedido, mas elas estavam deixando para depois, então eu falei, chegou a hora. E aí elas avaliaram a demanda do cliente ou fizeram análise de mercado, cada uma foi escolhendo ali o seu sabor de bolo, o sabor que elas iriam testar nessa semana dentro do nosso desafio. E aí elas vão seguir para as experimentações, para as validações, e aí sim esse produto vai estar disponível para venda, né? Nessa altura do campeonato, todas as famílias estão comendo bolo de limão, porque elas quiseram testar a maior parte delas o bolo de limão, que é uma receita nova, nossa, que ficou muito gostosa, muito gostosa. E aí tá toda a família comendo para validar o bolo, para elas começarem a colocar no cardápio na semana que vem. Então, assim, gente, tem várias formas, né, de a gente fazer testes. Tem a parte de conhecer as farinhas, né? As farinhas são as farinhas funcionais, elas pertencem a várias famílias, são classificadas por famílias. Então, quando você já tem um conhecimento sobre essas farinhas, você consegue criar a sua própria receita. Né? Eu dou várias receitas no curso, mas eu também ensino as meninas a criarem as próprias receitas delas. Esse é sempre o meu objetivo, eu deixo muito claro para elas que o meu objetivo é tornar elas aptas a criarem as próprias receitas delas. E aí, de acordo com a regionalidade de cada uma, com a demanda do público-alvo, elas vão estar tranquilas para, eu moro em tal cidade, as pessoas estão pedindo isso, eu vou criar a minha própria receita. E dessa forma, né, a gente realmente vai reafirmando aquela questão de que cada uma de nós é única. Né? Cada uma de nós pode criar a sua receita, e isso daí, para mim, não tem coisa mais linda do que isso. A gente vai marcando ali a nosso negócio, a nossa experiência, a nossa jornada com aquilo que a gente é, né? Contando parte da nossa história dentro do nosso negócio. Então, se você conhece os ingredientes da culinária funcional, né? Fica bem mais fácil do que você... fica muito mais fácil, né? Reformulando, fica muito mais fácil você testar uma nova receita a partir do momento que você tem conhecimento, né, dos produtos funcionais, do que se você for apenas um reprodutor de receita, porque um replicador de receita, ele não consegue substituir. Um replicador de receita, se ele não tiver exatamente aquela coisa que a receita está pedindo, ele não faz nada. Ele fica de mãos atadas. Meu Deus, eu não tenho essa farinha agora. E as minhas meninas não, né? Como eu falo. Se não tem determinado tipo de farinha, elas mesmas já sabem, dentro da família que aquela farinha pertence, elas já falam, já que são da mesma família, eu posso substituir pela farinha tal? Eu morro de orgulho, né? Porque elas já entenderam todo o processo, estão estudando, são meninas que sabem aquilo que estão fazendo, já dominam o processo delas, certo? Então, e tem muito conteúdo sobre isso, né? Tem muito conteúdo sobre isso, mas no geral eu diria assim, né, para você bolar uma receita, você tem que associar, no caso a gente que trabalha com a biomassa, eu pego, coloco biomassa, ovo, açúcar, né, que é a base das receitas doces, ali o ovo e o açúcar, daí acrescenta biomassa, trabalho com a farinha funcional. Quero um bolo de coco, então se eu quero exacerbar, se eu quero intensificar esse sabor do coco, eu vou trazer uma farinha de coco, mas a farinha de coco ela não é suficiente para dar estrutura para o meu bolo, então associo com uma farinha de base. Mesma coisa, um bolo de maracujá. Qual é a farinha que eu posso trazer para o meu bolo para intensificar o sabor do maracujá? Né, para esse bolo ficar equilibrado, para esse bolo ficar fofinho, eu tenho que me preocupar com a textura, mas eu tenho que me preocupar com o sabor, eu tenho que me preocupar com o aroma. Então, a partir de onde eu quero chegar, eu estou apta a realmente, dentro daquilo que eu tenho conhecimento, ir associando um ingrediente ao outro e ir construindo as minhas receitas. E aí, gente, depois que eu construo a minha receita, eu tenho 2 tipos de validação, né? Eu falei para vocês sobre validação de uma forma geral. Mas aqui a gente vai abrir um parêntese e colocar que a gente tem 2 tipos de validações. A primeira seria uma validação interna e a segunda seria o que eu chamo de validação externa. Então, a interna seria funcionários, amigos, familiares, né? Preferencialmente para pessoas que gostam de doces, né? E aí você dá aquele sabor,
teste, né? Eu tô testando aqui com meu pai, que odeia doce de cupuaçu, aí tu dá um bolo de cupuaçu, não faz sentido. Então, veja qual é o doce que aquela pessoa gosta de comer para você poder dar para ela experimentar. E se ela gostar, ótimo, né? Um sinal de que tá muito bom. Mas se ela não gostar, não é uma opinião que vai contar muito. Se, por exemplo, a pessoa não gosta de cupuaçu, aí dá o bolo de cupuaçu, a pessoa não gosta. Pô, já era de se esperar que ela não ia gostar, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, pra gente nem ter opiniões falsas negativas, nem falsas positivas, no caso, tá? Então, a gente tem que ir explicando. Minha mãe no começo, se eu falasse que o bolo era de biomassa, gente, ela não tinha nem testado, ela não tinha nem provado. E ela já dizia assim, não, tá estranho esse bolo, porque ela tinha preconceito com a biomassa. Ela e toda a minha família, né, que hoje em dia não vive sem biomassa. Precisei passar por isso também. O que acontecia? Ela já virava cara. Então tenham cuidado também, se vocês não estão dando doce, para essas pessoas que já têm um preconceito com aquilo que é saudável. Como eu gosto de dizer para as minhas alunas, não digam que é saudável. Dê pro marido, dê pro filho, né? Eles nem percebem, eles dizem assim, nossa, que bolo bom. Aí quando diz que é de banana, aí bem que eu senti um negócio, eu mentira, não sentiu nada. Mas a mente fica boicotando, né? Tipo, como que o negócio de banana verde pode ser bom? Então, assim, cuidado com para quem vocês vão pedir o feedback, para não cair numa situação como essa, certo? E aí, gente, essa é a validação interna. E agora vamos falar da validação externa. A validação externa, ela é o público, tá? É o público de vocês. Então, você pode dar como brinde ou degustação, que foi o que eu falei no começo, se você tiver uma lojinha física ali, um ponto físico, e aí pedir feedback. Só que olha só, gente, aprendam a pedir feedback que dê resultado. Não é assim, ó. E aí, gostou? Olha, eu tô passando aqui pra saber se você gostou do bolo. Normalmente a pessoa vai dizer assim, eu gostei. Ela pode nem ter gostado muito, mas ela vai dizer, gostei. Aí a que gostou muito, ela vai dizer, nossa, eu amei. Mas isso não te diz muita coisa. Isso não tá te dando muitas informações. Tu continua sem saber onde que tu pode melhorar. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Essa dica é de ouro, tá? Como que a gente pede um feedback intencional, onde realmente ele vai poder trazer frutos pra gente. A gente vai falar assim, ó. Oi, fulana de tal, tudo bem? Olha só, eu tô passando para saber assim, teria alguma coisa que tu acha que eu posso melhorar nesse bolo? Tipo, se tu fosse me dar uma sugestão, o que tu diria para eu fazer? Gente, comecem a fazer dessa forma, que vocês vão ver como o negócio vai se transformar. Porque daí a pessoa se sente, ela já tá se sentindo chamada para ação. Vocês estão entendendo? É diferente de falar, e aí, gostou? Gostei. É uma coisa muito genérica. A partir do momento que você fala assim, oi, fulano, olha, tudo bem? Eu tô passando para saber assim, você experimentou o bolo de chocolate. Se você pudesse me dar uma dica de como deixar ele melhor, o que você acha? Gente, vai começar a vir um monte de sugestão. E aí, óbvio, cabe a você ver o que é válido, o que não é válido. Então, de repente, o bolo ficou muito úmido e essa pessoa fala, ficou muito úmido. Opa, o que ela está falando já estava batendo com aquilo que eu estava achando, né? E assim por diante. Então, comecem a trabalhar com feedbacks intencionais, tá? Intencionais. E aí, perguntar aqui, o que fazer com um feedback ruim? Gente, feedback ruim, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não costumo receber, tá? Eu sou muito chata mesmo, muito criteriosa com a qualidade dos meus produtos, mas já aconteceu de eu mandar um cookie para cliente e ela dizer, esse cookie eu achei ele mais ressecado. Sem problema. Tendo uma cliente que já compra de mim, sem nem pensar duas vezes. Eu falo, oi, eu entro em contato com a cliente algumas vezes, outras vezes a Débora, que trabalha com a gente, né? Mas às vezes eu mando um áudio, ela encaminha para a cliente, eu falo, sem problema, porque, gente, tem outro ponto aqui. Tem a cliente minha que ama cookie quase queimado. Assim como tem cliente minha que ama crocantinho, que tá assim no ponto de quebrar dente. Tem aquelas que gostam deles mais molinhos. Então, quando é uma cliente que eu já tenho intimidade, que eu já sei como gosta, eu já faço certinho como é aquela cliente gosta. E é incrível, né? Você ter esse relacionamento que te permite realmente abraçar o teu cliente dessa forma e atender ele de acordo com a demanda dele. Mas tem essas variações. Então, essa cliente que reclamou porque achou o cookie mais duro, eu falei, não tem problema. Essa da outra vez eu comi, eu achei excelente. Dessa vez eu achei mais durinho. Eu falei, não tem problema. Me diga quando que você quer um novo kit de cookie que eu vou enviar para você para substituir esse. E pronto, eu mando um outro kit, eu arco com a taxa da entrega e eu não vou cobrar nada para aquela cliente. Então, teve um feedback ruim? Beleza. O que você pode fazer com esse feedback ruim? Primeiro, o que eu posso melhorar no meu negócio? Segundo, né? O que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? E terceiro, como eu posso contornar a situação para que esse cliente continue sendo meu cliente? Então, às vezes, gente, através de um feedback ruim, você consegue até conquistar o seu cliente. Porque isso daí, ó, uma coisa é a loja vender.
A maioria das lojas só quer vender, ela não pensa na próxima venda, ela não pensa na fidelização do cliente, ela não pensa a longo prazo, ela pensa a curtíssimo prazo. Então, vendeu, ela tá feliz, só que nós não, e eu ensino as meninas a não pensarem dessa forma. A gente não basta pra gente fazer uma venda, isso não é interessante. A gente quer criar relacionamento com os nossos clientes e a gente quer que o cliente que fez uma compra faça uma segunda, uma terceira, uma quarta, que ele crie uma confiança, né, na gente, que ele realmente fidelize. Então, foi ruim? Beleza. Mas o que eu posso fazer para que eu não perca esse cliente? Então, quando a partir do momento que esse cliente já comprou de você e ele te dá um feedback ruim, mas ele percebe que você está super preocupada em resolver a situação dele, outra coisa começa a acontecer. Porque ele vai falar, caramba, eu já comprei dela e ainda assim ela está preocupada em me deixar satisfeito. Cara, que legal! Então a gente consegue encantar, mas vai depender da atitude que você vai ter perante o feedback negativo que você recebeu. Vocês estão acompanhando isso? Gente, isso é a coisa mais linda, isso é a coisa mais linda. Porque antes, uma situação ruim era uma situação ruim, né? E não, às vezes uma situação ruim, ela pode se transformar numa situação maravilhosa de acordo com a forma que você vai conduzir. Então, eu achei teu bolo, sei lá, achei muito isso, muito aquilo. Oi, fulana, obrigada pela... Claro, gente, tem cliente chato, tem cliente que só quer detonar teu negócio. Vocês vão saber identificar. Agora, um cliente que é teu cliente fiel, que compra de ti e vem um dia e faz alguma observação em algum produto, esse cliente precisa ser escutado. Esse cliente já demonstrou que ele confia em você, no seu produto, e ele quer continuar consumindo da sua marca. Então, com esse cliente, você vai ter um outro tipo de relacionamento, tá? Então, Sá, hoje eu achei o bolo muito isso. Não tem problema. Me diga quando que eu posso enviar um novo para você. E eu faço isso todas as vezes. Quando acontece feedback negativo, essa é a minha conduta, via de regra. Não me importa o prejuízo, entre aspas, que eu vou ter. Não me importa. Para mim, o prejuízo maior é um cliente que não ficou satisfeito. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de saber se um cliente não teve as expectativas dele atendidas, eu faço questão de ir lá e resolver essa situação, tá bom? Então, a gente precisa ter essa consciência aí. Não adianta, né? Ficar o cliente pedir feedback, gostou, muito gostoso. Não, a gente, então, a partir de agora, a gente vai direcionar esse tipo de feedback, certo? E aí, gente, porçõezinhas menores também. Então, eu quero validar ali um produto de forma externa com o meu público. Faz porções menores. Vende o bolo de fatia. Eu quero botar agora para vender o bolo de limão. Em vez de fazer um mini bolo, né, ou um bolo médio, um bolo grande, faz um mini bolo, ou um mini bolo, ou então faz fatia, né? Uma coisa que vai ficar com um valor menor, vai ser algo que o teu cliente vai estar mais encorajado a experimentar. Ele vai pensar assim, nossa, é um sabor novo, vou comprar um bolo médio, vai que eu não goste. Mas, a partir do momento que você está ali oferecendo uma fatia ou um mini bolo, ele, cara, mas uma porçãozinha, né? Eu vou experimentar. E assim as coisas vão acontecendo, tá bom? E aí também pede feedback, com o tempo você já vai ter relacionamento com os seus clientes fiéis que vão comprar de você, mesmo sabendo que o seu produto está em teste. E aí você pode pedir feedback dessas clientes também e você vai fazendo suas melhorias, tá bom? E por último, vem a aprovação do mercado, né? Entender que o mercado, gente, ele é soberano e ele tende a variar. O mercado funciona de um jeito hoje, ele funciona de outro jeito amanhã. Isso faz parte do empreendedorismo. É ótimo, é excelente. Uma vez que você se acostuma com isso, você fica viciado nessa adrenalina, né? Um dia a venda, tipo segunda-feira, é um dia que é mais fraco pra gente que trabalha com doce. Às vezes, do nada, segunda-feira é o melhor dia da semana. Aí você fica assim, caraca, você quer ficar tentando entender o que aconteceu e às vezes você não consegue entender o que aconteceu. Assim como às vezes sábado é o dia, né? Que tem maior movimento e às vezes acaba não sendo. Aí você fica, cara, e faz parte, né? É uma montanha-russa de emoções. Mas, mais uma vez, vejam isso como algo positivo, que está toda hora convidando vocês a viver, está toda hora convidando vocês a sentir que vocês estão vivas. Que vocês estão vivas e que vocês estão no controle do negócio de vocês. Porque conforme a gente se dedica, conforme a gente se doa, o negócio cresce. E não tem coisa melhor do que isso, né? Eu acho hoje em dia muito triste. Não importa quanto eu me dedique, não importa quanto eu faça, eu vou sempre ganhar o mesmo no final do mês. Isso não é para mim. Existem perfis e perfis. Isso definitivamente não se enquadra no meu perfil. Esse não é o meu perfil. Não mais. Já sonhei em ser concursada dentro da área de odontologia? Já sonhei. Hoje em dia isso não faz parte da minha vida, eu nem consigo me ver. Eu sentiria, assim, como se eu estivesse entrando numa caixinha, né? Quer dizer, não importa quanto eu me desenvolva, o meu salário é o mesmo. Então isso não faz parte de mim, não faz parte do que eu quero para minha vida. Eu quero um trabalho onde ele me convide todos os dias a me desenvolver, sabendo que a partir do meu desenvolvimento eu vou chegar a lugares que eu ainda não cheguei, né? Por mérito, por meritocracia. Não tem coisa mais linda do que isso.
Eu tava fazendo bolo, tipo, Samanta, tava saindo muito bem esse sabor aqui, do nada pararam de pedir agora, será que o meu bolo ficou ruim? Não, seu bolo não ficou ruim. Gente, tem época que só sai bolo de churros, tem época que só sai bolo de cenoura, tem época que só sai bolo de chocolate. Faz parte do negócio, tá? É claro que quem tá falando aqui pra vocês é alguém que já tem uma experiência aí de 3 anos vivendo isso praticamente diariamente, mas assim, vocês vão sentir isso no dia a dia de vocês, tá? E assim, ó, bolo, logo que a gente lança, tudo que é novidade tende a ter um boom de movimento, tende a ter um boom nas vendas. E depois vai normalizando. O povo gosta de novidade, por isso que eu sempre aconselho minhas alunas a estarem trabalhando com novidade, trazendo coisas boas, trazendo coisas novas e diferentes para o negócio delas, certo? E aí, ó, dica, quando, tá? Falando agora já da dica, né? Que eu sempre dou uma diquinha para vocês no final. Para dica que vocês possam colocar em prática, né? Porque dica de teoria não adianta para o nosso negócio. Então, o relacionamento com o cliente, ele é tudo. Eu diria para vocês investirem de forma muito pesada nisso. E quando eu digo investir de forma muito pesada nisso, não significa vocês gastarem dinheiro com isso. Significa vocês desenvolverem estratégias eficientes, significa vocês dedicarem o tempo de vocês para se relacionar com o cliente. Seja no pré-venda, seja durante a venda, principalmente no pós-venda. O meu pai não está morando aqui em Manaus comigo, meu pai está morando no litoral de São Paulo. E todas as vezes que eu quero presentear meu pai, eu entro em contato com uma floricultura que tem lá. E eles me atendem tão bem, tão bem. A última vez eu falei assim, olha, eu quero dar parabéns pro atendimento. Eu estava em contato com uma doceria e com a loja de flores. E o atendimento, a doceria, ela é conhecida nacionalmente. O atendimento da doceria, se vocês vissem, tipo assim, uma nota 0 a 10 eu daria nota 4. E o da floricultura, nota 10. E eles sempre me atendem com nota 10. E aí eu falei assim, olha, eu queria dar parabéns, porque o atendimento de vocês é muito bom, né, e tal. Gente, aí depois, no dia, aí passou o dia dos pais, passou uns 2 dias, entraram em contato comigo. Oi, dona Samanta, boa tarde, tudo bem? Queria saber se foi tudo bem na entrega das suas flores, se seu pai gostou. Cara, eu ensino as minhas alunas sobre pós-venda. Eu sei o poder que tem o pós-venda. É que nem gatilho mental. A gente conhece, mas a gente cai. Então, eu sei que eles estão fazendo pós-venda. Isso geralmente é fruto de treinamento, né? Mas mexeu comigo. Eu fiquei encantada, eu achei o máximo. Por quê? E por que que a gente se sente tão bem quando uma empresa vem atrás do nosso feedback no pós-venda? Porque é como se aquela empresa estivesse dizendo pra gente assim, eu me importo com você, eu não me importo só com o seu dinheiro, eu já tinha pago. Então é como se ela dissesse assim, olha, você pagou, mas não é o suficiente para mim. Eu quero saber se você foi bem atendida, se as suas expectativas foram correspondidas. Cara, isso é incrível. Então, o que eu quero dizer é, mesmo a gente sabendo que isso é poderoso, a gente ainda se choca quando fazem isso com a gente. Então, não deixem de fazer o pós-venda com o cliente de vocês. Extremamente importante. As minhas alunas amam fazer a venda e fazer a entrega, né? Eu já disse que elas têm que delegar a entrega, mas elas gostam de fazer a entrega porque é uma oportunidade que elas têm de conhecer pessoalmente o cliente e explicar sobre o produto para o cliente. E elas dizem, impressionante, quando eu vou e explico para o meu cliente, ele fica... Geralmente esses clientes fidelizam. Então, a gente precisa focar no relacionamento com o cliente. Tipo assim, gente, o bom produto, ele não é o responsável, ele não é o maior responsável pela fidelização do seu cliente, e sim o relacionamento. Tá? Isso é uma estatística que eu estou trazendo para vocês, não é a Samanta que está falando, eu só estou repassando essa informação para vocês, tá bom? Então, vai lá, fala com esse cliente, se informa, entende ele, ouça a opinião dele, se relacione com ele. E aí, ó, eu quero deixar um desafio aqui para vocês, né? Para vocês definirem o cardápio de vocês, experimentarem e validarem um novo sabor de bolo. Tá? E aqui, ó, só para vocês não esquecerem, a gente falou sobre definição de cardápio, experimentação e validação. Só então, depois que a gente fizer a validação, que aí tem a validação interna, que é com amigos e familiares, e a validação externa, que é com o público, só então eu posso colocar o meu produto para venda. Então, se você já é minha aluna, já está vendendo, né? Seu desafio é validar com o público externo, né, também, e já colocar no mercado, né? Então, as meninas que estão fazendo teste, alunas que encararam o desafio junto comigo, já estão fazendo teste, vamos validar esse produto com o público externo e já incluir esse produto no cardápio na semana que vem. Na semana que vem, porque a gente é rápida. E se você ainda não está vendendo, você tem que chegar no mínimo no processo de validação interna, tá? De validação interna, que é dar ali para os familiares e amigos e compartilha comigo o resultado disso daí. Agora, e é a hora de vocês
contribuírem e comentarem lá para mim, falarem para mim o que fez sentido para vocês, tá bom? Um beijo e tchau!